hashtag 241, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, estamos estudando aqui ainda apenas o significado do versículo 2 do capítulo 20 do Apocalipse, que diz: ele, aí vou abrir um parêntese aqui, o anjo que desceu do céu e tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, fecha parênteses. Então, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. A gente precisa entender essa metáfora aí, é uma linguagem alegórica, para saber quem é esse anjo, como se deu essa prisão. Né? Podia adiantar para vocês aqui, eu não vou fazer propaganda de livros, mas tem uns livros, Espiritualista Psicografado, por Robespierre, que tem muito a ver com o Apocalipse. É a trilogia do Senhor, Senhores da Escuridão e o Partido. Mas não estou aqui para fazer propaganda de livro de ninguém. Só digo que lá tem umas colocações do espírito que escreveu através, né, de Robespierre, nestes livros, que dá uma explicação sobre o que aconteceu, de fato, nisso aqui, como ocorreu. Eu posso até adiantar alguma coisa. Quando Jesus foi crucificado, ele pediu 3 dias para voltar. Nesse período, o que ele faz? O corpo dele é fluídico, ele volta ao mundo espiritual e convoca, né, um super anjo lá, que estava a serviço dele, um arcanjo, para fazer esse trabalho de prender esses espíritos perversos, que têm grande inteligência, que vieram para a Terra quando Jesus estava em formação, recebendo do planeta Terra, né? Formação do planeta Terra, recebendo esses espíritos de Deus para que Jesus pudesse educar. Somos nós, uma infinidade, são bilhões de espíritos. E aí esses espíritos vieram para, sabe, como aqueles que vêm com aquela inteligência um pouquinho mais elevada, ensinando o que é o fogo, a roda, e por aí afora. Mas só que eles se rebelaram de novo. Eles já vieram para cá numa punição e também numa oportunidade para evoluir. Só que eles se rebelaram de novo. Então, os chamados Satanás, o diabo, entidades poderosas em termos de conhecimento intelectual, não está acima do conhecimento de Jesus e do poder de Jesus, jamais estarão. Entendeu? Porque eles são almas decaídas, que se rebelaram contra Deus, contra as leis divinas. Vamos lá. Ainda outra evidência se encontra no árabe, onde Azazel é empregado como o nome do espírito mau. Edward Beecher, teólogo e ministro congregacional americano, membro da famosa família Beecher, escreveu em sua obra Redeemer and Redeemed, que é Redentor e Redimidos, páginas 69, 67 e 68, desta obra dele. E, além disso, temos a evidência da obra judaica de Zohar, que simplifica, ou melhor, que significa essa obra. Zohar tem o significado de esplendor, ou luz. É o principal texto da Kabbalah, a tradição mística judaica que comenta e interpreta o livro, né, a Torá, que são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Né? A Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bom, foi escrito em aramaico, né, a Zohar, e hebraico,
e é estruturado como um comentário místico sobre a Torá. E a obra é atribuída ao rabino Shimon Bar Yochai, Rabish. Rabish é um acrônimo hebraico de Rabi Shimon Bar Yochai. Bom, este foi um rabino tenaísta do século II, depois de Cristo, claro, e é uma figura central na tradição mística judaica da Kabbalah. Mas estudiosos modernos acreditam que ela foi compilada e editada principalmente por Moisés Leon, um místico judeu espanhol do século XIII. Dos escritores cabalísticos, rabínicos, dizem eles que era corrente entre os judeus o seguinte provérbio: no dia da expiação, em Israel, Moisés é levado a dizer que não se trata de um sacrifício, mas somente feito porque é marcado por Deus. No caso, a gente está falando dos dois bodes, né? O bode emissário e o bode expiatório, que nós já lemos no capítulo anterior. Vamos seguindo. Desculpe, é um estudo pormenorizado, detalhado, o livro mais importante da humanidade na atualidade, e os que não têm paciência, não têm vontade de conhecer essas coisas, porque vão nos preparar para essa derrocada final do mundo, né? O grande Armagedon, que está à beira aí, estamos vendo, os homens estão cheios de armas para destruir o planeta. Claro que Deus não vai deixar destruir o planeta, mas que o planeta vai ficar num estado terrível. E aqueles que entenderem o livro sagrado do Apocalipse vão conseguir passar bem melhor do que os ímpios, aqueles que estão um pouco se lixando, só quer saber de essas coisas que andam por aí. Bom, outro fato na evidência é quando encontramos nesta mesma opinião, passando da igreja judaica para a primitiva igreja cristã, né? E é sabido que Orígenes foi um erudito dos padres, né? Um dos mais eruditos dos padres. E num ponto como este do significado de uma palavra hebraica, o seu testemunho é digno de confiança. Pois bem, Orígenes diz: aquele que é chamado nos 70 de Apopompaio é, no hebreu, Azazel. Não é senão Satanás, o espírito do mal. É um dos mais poderosos que comanda essa falange do mal. Bom, o segundo ponto, eu não sei se eu vou conseguir ler tudo aqui, então vou deixar para a próxima hashtag, porque já começam os textos mais longos. Então, na próxima hashtag vou continuar aqui, vou ler o segundo ponto. Isso aí a gente estava lendo o primeiro ponto sobre esses fatos que eu comentei.